Olá, prazer estar com você, com a sua família reunida nessa véspera de Natal. Estamos juntos agora para oferecer a Deus um culto de ação de graças pelo nascimento de Jesus Cristo, o Emanuel. E a palavra de Deus convida a mim, a você, a todos nós, para este tempo de celebração, com as palavras registradas no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, onde nós lemos assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos então juntos celebrar o nascimento de Jesus Cristo. É Natal. Veja sua mão e no vento ouça sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. É Natal. Nessa noite, nós nos reunimos em volta das mesas com os nossos amigos e famílias para nos lembrar que Deus se lembrou de nós, que Deus veio ao mundo. E não apenas que Deus veio ao mundo, mas como Deus veio ao mundo. E como foi isso? Como criança. Deus veio ao mundo como criança. Na nossa fé cristã,
nós não conseguimos olhar apenas para o Jesus adulto, fazendo milagres, multiplicando pães, o Jesus que morre e ressuscita, sem antes olhar para o Jesus criança, na barriga da Maria, o Jesus ali, bebê, chutando a barriga da Maria ainda. Na nossa fé cristã, nós nos lembramos do Jesus bebê, o Jesus que nasceu, o Deus que foi criança, o Deus que acolheu toda a fragilidade de depender de alguém para se alimentar, para se limpar, para sobreviver. Jesus foi criança e nunca se esqueceu disso. Quando foi perguntado quem era o maior no reino dos céus, ele chamou uma criança. Quando foi perguntado quem é que podia entrar no reino dos céus, ele chamou uma criança. Deus foi criança e nunca se esqueceu disso. Que bom ter o Natal para lembrar disso, que Deus foi criança e a gente também. Que bom ter o Natal para lembrar que Deus nos chama a sermos como crianças e a recebermos o reino dos céus como crianças. Então eu convoco todas as crianças de todas as idades a cantar agora, como a gente tem um coração pequenininho, mas que cabe um Deus grandão. Vamos cantar? Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Oi, gente, eu estou aqui pensando na musiquinha que diz assim: dezembro vem o Natal.
dezembro lembra mesmo o Natal. Não só lembra, como nos traz à memória as nossas experiências e vivências de Natal. E aqui nós temos essa árvore de Natal. Eu fico pensando, quantos de nós, se não para a maioria de nós, as nossas memórias de Natal vêm do nosso tempo de infância, do nosso tempo de criança. Me lembro quando minha mãe, todos os finais de ano, todos os natais, montava a árvore de Natal em casa, presentes, aguardando o dia para recebermos os presentes. Minha mãe fazendo aqueles pães, roscas, doces, bolachinhas, aquele cheiro de Natal. Você consegue perceber aí os aromas de Natal? E eu fico lembrando dessas memórias. E quero convidar você para pensar nessa experiência de família. Quando nós olhamos para o texto clássico do profeta Isaías, que ele diz assim no capítulo 9, um menino nos nasceu. Ou seja, nasceu uma criança para nós. Um filho nos foi dado um filho para a família. E nós lembramos que Jesus foi criança, Jesus cresceu. A maioria de nós, talvez no Natal, pensa no Jesus menino, no Jesus criança. E ele foi mesmo criança, foi um menino. E ele brincou com seus irmãos, brincou com seus primos, ele viajou com seus pais, foi para o templo para celebrar a Páscoa, e aquela coisa de criança, do menino Jesus. Mas esse menino foi adolescente também. Esse menino cresceu, esse menino se tornou adulto, se tornou homem, e nós percebemos em Jesus o Deus criança, Deus menino, o Deus humano, o Deus que está no meio da família. Então, quando você estiver aí na sua casa, olhando para essa árvore de Natal, para os presentes, para as comidas, lembra que nosso Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é o Deus família. É o Deus menino, é o Deus criança, é o Deus que está no meio da família. Eu quero te convidar agora nessa experiência de Natal, nas guloseimas, nas comidas, nas festas, nas trocas de presente, parar um tempo para se abraçar. Abraçar uns aos outros, pai abraçando os filhos, filhos abraçando os pais, os irmãos, os primos, e dando esse abraço fraterno da paz. Porque o profeta Isaías diz que a autoridade de governo da família está sobre Jesus. E na autoridade desse governo, ele trará paz sem fim. Vamos compartilhar esse abraço da paz, da comunhão do Natal, dizendo como é precioso ter uma família, como é precioso ter irmãos e amigos e nos abraçar com Jesus, o Jesus menino, o Jesus adulto, o Jesus criança, o Deus que está no meio de nós. Vamos nos abraçar nessa saudação de acolhimento, dizendo como é precioso estar com vocês em família. Vamos nos abraçar.
Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. São estas as palavras do evangelista Lucas, quando lá no capítulo 2, versículo 11, fala acerca do nascimento de Jesus. O anúncio dos anjos declarando que hoje nasceu a salvação, hoje nasceu a esperança, hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo. E é com estas palavras que queremos acolher você e sua família. Vocês devem estar reunidos aí nas suas casas, já preparando a ceia, esse tempo de celebração, de comunhão e também de alegria. E que essa alegria pelo nascimento de Jesus possa, de fato, permear o seu coração e fazer com que, não só na cidade de Davi, mas também no seu coração, Cristo possa nascer novamente, de novo, e que você experimente e reviva essa experiência de graça, de alegria, de paz e também de salvação. Eu não sei se você conhece a obra O Quebra-Nozes. Algumas traduções vão chamar de O Quebra-Nozes e o Reino dos Camundongos, ou O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. A versão mais conhecida, ela se baseia na obra de Alexandre Dumas, que faz uma releitura da obra de um outro autor, que é o Hoffmann. E no Quebra-Nozes conta a história de um brinquedo. É uma família que na noite de Natal dá presentes, um padrinho dá presentes para os seus afilhados, e a expectativa era muito grande, porque ele fazia brinquedos diferentes. E dentre os brinquedos que ele traz vem um quebra-nozes, e a menina fica ali brincando com aquele quebra-nozes, quebrando algumas nozes, até que o dente se quebra do quebra-nozes. E a história começa a se desenrolar, porque ela começa a cuidar daquele quebra-nozes como a mãe cuida de um bebê. E aí aparecem alguns camundongos e um reino de camundongos, e os brinquedos meio que criam vida e formam um exército, e aquele quebra-nozes era como se fosse o líder dos brinquedos. E acontece um embate, e aí um reino todo encantado, feito com feitiços, e nessa luta toda, duas figuras aparecem. Uma é a de um rato, que era o rei dos camundongos, e ele tinha 7 cabeças e 7 coroas. Se você nos acompanhou na exposição do Apocalipse, você vai se lembrar da imagem da besta. E outras duas figuras é do menino que vem para resolver aquela situação. Ele era a pessoa indicada para salvar o reino dos brinquedos e quebrar aquele feitiço. Mas também tem uma outra figura, que era o rei dos confeiteiros, e ele é meio que a figura de Deus nessa trama. E ali a gente vê meio que contada, é óbvio que em todo um enredo e um cenário apropriado para as crianças, a gente vê traços do Evangelho sendo contados. E a história do Natal é a história do menino que nasceu não para quebrar um encantamento, mas para nos salvar e nos livrar da morte. A morte gerada pelo pecado. O pecado traz morte. Talvez você já tenha se visto questionando esse fato. E talvez ao se deparar com algum pecado, você já avaliou, ponderou e se questionou dizendo: não morri. E de fato, cometer pecados não vai tirar sua vida física.
A questão é que o pecado vai nos matando por dentro. Há uma morte espiritual. Há uma morte espiritual que gera todo o mal, que é a causa de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a amargura, de toda a tristeza, de toda a desolação. O pecado traz consigo a morte como consequência, a morte espiritual, que se revela na separação, no relacionamento entre Deus e os homens. Mas, para resolver o problema do pecado e da morte, Jesus envia o seu Filho. O profeta Isaías, lá no capítulo 7, verso 14, ele vai dizer: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus com a gente, Deus do nosso lado, Deus no nosso meio. E Cristo, ao nascer, na sua encarnação, ele se coloca ao meu lado e ao seu lado. E é interessante notar que nos relatos do Evangelho, a experiência de vida terrena de Jesus, ela é cheia de privações, ela é cheia de conflitos, ela é cheia de dores e também de sofrimentos. A vida de Jesus não é o tipo de vida que eu e você, a gente planeja. Nós não planejamos viver a vida como Jesus viveu. Nós não esperamos viver a vida como Jesus viveu. Jesus viveu à margem durante muito tempo. Jesus viveu numa família e numa condição de bastante humildade. Jesus viveu num contexto de rejeição, de traição, de perseguição. E tem como consequência a sua condenação à morte. E a uma morte horrível, dolorosa, triste. Quem é que imagina viver como Jesus? Se é isso que é viver como Jesus. Mas é através da sua morte, a sua dor, o seu sofrimento, que ele tomou sobre si a nossa morte. Ao nascer, Jesus anuncia a esperança e a promessa de Deus. A promessa que foi dada através dos profetas. O próprio evangelista Mateus, ele vai dizer isso quando do nascimento de Jesus, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus afirma isso como o cumprimento da promessa. E não uma promessa que simplesmente traz alegria e deixa nós nos sentirmos melhor. Não é para que você se sinta melhor, mas para que a sua vida seja transformada. Não é sobre como você se sente, mas é sobre quem você é. Porque os nossos sentimentos são traiçoeiros. E Jesus não morreu na cruz para você se sentir melhor. Jesus entrega a sua vida na cruz para que você fosse livre da morte espiritual, que separa você de Deus e que traz como consequência, como sequela, situações e experiências ruins, sentimentos ruins. Então, o sentimento de inadequação que você sente é um subproduto do pecado. O sentimento de rejeição que você tem é um subproduto do pecado. A tristeza e amargura que você carrega por situações que aconteceram no passado é consequência do pecado.
o sentimento de culpa que você traz consigo, e que tenta resolvê-lo de várias formas. Você tenta fazer isso numa expectativa de que você consegue pagar pelos seus pecados. Mas eu sinto em lhe dizer, e essa é a má notícia, de que não tem nada que você possa fazer para resolver o seu pecado, o pecado que há em você, a não ser a ouvir a mensagem do Evangelho, a ouvir o Evangelho de Jesus, que através do evangelista Lucas anuncia: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo. Você reconhecer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e entregar a sua vida a Ele. Talvez nessa noite de Natal você não esteja tão feliz quanto você gostaria. Talvez você não tenha conseguido conquistar tudo aquilo que você planejou conquistar ao longo desse ano. Talvez a sua família não esteja vivendo a melhor das noites. Mas a palavra de Deus afirma que Jesus Cristo, esse menino que nasce nessa noite, Ele pode transformar a sua vida, a sua história e o seu coração. E não é com um encantamento que, como numa varinha de condão, amanhã vai aparecer um mundo novo. Mas é num relacionamento. É num relacionamento em que você caminha com Ele e a sua vida vai sendo transformada dia após dia. E nessa caminhada você pode sim se surpreender com situações nas quais você vai dizer: eu não imaginava que seria tão bom. E você pode se surpreender com grandes milagres. Mas o maior presente que Ele oferece para você hoje é a sua presença. Ele está presente. É Emanuel, Deus conosco, Deus ao nosso lado. E Ele partilha com você a sua dor, Ele partilha o seu sofrimento, Ele partilha a sua necessidade, porque Ele sabe como você se sente, porque Ele já sentiu isso, experimentou na própria pele. Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O convite é para um relacionamento. O convite não é para aquilo que você tem que fazer para desfazer esse encantamento, essa maldição, mas é o que Ele fez, é o que já está feito, e aquilo que foi conquistado na cruz. E tudo porque um dia, na cidade de Davi, nasceu um menino que é o Salvador, e o seu nome é Cristo, o enviado, o libertador, o esperado, o desejado das nações. Eu não vou te contar o final da história do quebra-nozes, para não tirar esse gostinho de você ler o livro e ser conduzido por aquela história. Mas no Evangelho de Jesus, e quando os profetas anunciam o seu nascimento, eles vão dizer algumas coisas a respeito de Jesus. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele afirma: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Que nesse Natal você receba na sua vida, você receba no seu coração, e que possa nascer no seu coração essa relação de promessa e esperança. Há um meme que
corre muito na internet sobre expectativa e realidade, né? De que na expectativa a gente idealiza coisas grandiosas e na realidade nem sempre são tão boas assim. Mas com Jesus é diferente. Que você possa experimentar a partir de já, de hoje, Jesus como esse maravilhoso conselheiro. Que você possa ouvi-lo falar com você. Que você possa ouvir os seus ensinamentos e obedecer. Que Ele seja de fato o Deus forte. Que você encontre nele refúgio, fortaleza, esperança, a renovação da força e do vigor emocional, espiritual e físico que você tanto necessita. Que você experimente o Pai da eternidade. Que a eternidade invada o seu coração. E que a eternidade possa fazer brotar flores nesse jardim. Para que a sua esperança não esteja depositada na história e naquilo que a gente consegue enxergar e tocar. Mas que a sua esperança possa estar depositada na eternidade. Naquilo que você vai experimentar com Ele. E que ao celebrar o nascimento de Jesus, Ele seja para você o príncipe da paz. Quantas pessoas dariam tudo o que elas têm para ter uma noite de paz, um dia de paz, um instante de paz? Vivemos tempos em que as pessoas estão inquietas, ansiosas, assustadas, apavoradas. E Jesus se apresenta como aquele que nos oferece paz. Ele mesmo diz isso, né? Eu dou para vocês a minha paz. Não é igual a paz que o mundo dá, mas é uma paz que traz calma e quietude ao coração. Que você seja visitado, visitada, conquistado, atraído pelo Evangelho de Jesus Cristo e que ele possa nascer no seu coração nessa noite. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e que a celebração do Natal hoje, aí na sua casa, ela seja diferente de todas as outras. Que vocês possam celebrar o nascimento de Jesus e o resultado disso no relacionamento de vocês, na vida, na casa e na família de vocês. Que vocês tenham um feliz Natal. E mais do que alegre, feliz e festivo, que ele seja celebrado com Cristo presente à mesa com vocês. Com Cristo presente, vivo nos seus corações. Que Deus te abençoe. Um feliz Natal. Eu estava ali jogado com um violão usado para muitos não, eu não tinha valor. Eu estava ali esquecido, maltratado pelo tempo, mas um dia o carpinteiro me encontrou, soprou em minha vida empoeirada, tratou as marcas que em mim ficaram, com óleo me untou. Eu estava ali esquecido, maltratado pelo tempo, mas um dia o carpinteiro me encontrou, soprou em minha vida empoeirada,
marcas que em mim ficaram. Com óleo me untou. Então um novo som soou quando em mim ele tocou. Fez minha vida achar um tom, mostrou pra mim o meu valor. Um instrumento dele sou, e a melodia do amor vai ressoar dentro de mim, por onde eu soprou em minha vida empoeirada, tratou as marcas que em mim ficaram. Com óleo me untou. Então um novo som soou quando em mim ele tocou. Fez minha vida achar um tom, mostrou pra mim o meu valor. Um instrumento dele sou, e a melodia do amor vai ressoar dentro de mim, por onde eu Eu estava ali jogado como um violão usado, mas um dia o carpinteiro me encontrou. Querido irmão, irmã, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que nasceu e veio ao mundo para nos salvar, que o grande amor de Deus, o Pai, que enviou seu Filho, a maior expressão de amor, que a comunhão e que as consolações do Espírito sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, e que nessa noite de Natal, essa bênção traga paz, alegria e esperança, e seja sobre vocês, hoje e até o dia de Cristo. Amém. Olá, igreja! Agora vamos apresentar os avisos desse mês de dezembro. No dia 25 de dezembro, nós teremos culto somente às 19 horas, então venha participar conosco do culto das luzes. No dia 31, no sábado, teremos o culto da virada que ocorrerá presencialmente na igreja às 20 horas. E no dia 1 de janeiro, teremos o culto das 19 horas e será o nosso culto de Ano Novo, então venha participar conosco. Para saber mais sobre as nossas atividades, você pode estar nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo Instagram e pelo YouTube IPI Rio Preto, e também interagindo conosco lá. Então esses foram os avisos do mês de dezembro.